Pastor abençoa o carnaval e diz que ele não é do diabo. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Eu me chamo Thiago Marques e você está no canal Like Jesus. Vem cá. Viralizou nas redes sociais um vídeo de um homem abençoando, o carnaval do Rio de Janeiro, intitulado Pastor. E ali ele vai fazer uma expressão de que o carnaval ele não pertence ao diabo. Bom, eu tô com um trecho aqui do vídeo e eu quero mostrar para você. Assiste comigo. Anunciamos a oração do pastor Cosme Philipsen, da Assembleia de Deus Esperança. Sapucaí, não se preocupe, porque raio só cai na cabeça de falso fundamentalistas. Sou da primeira favela do Brasil, o Morro da Providência, pastor da Assembleia de Deus, Cosme Philipsen. Lamento profundamente por muitos dos meus irmãos em Cristo abandonar a cidade em época de carnaval e fazer retiros, dizendo que a cidade está na mão de Satanás. Digo a vocês que a cidade, o carnaval, não é do demônio, é sim dos cariocas, é de todos que amam a vida. Demônio não é samba, demônio é a fome que muitas famílias ainda passam em nossa cidade, enquanto grandes igrejas continuam enriquecendo seus pastores, que também podem ser chamados de falsos profetas e usurpadores da fé. Bom, quero assistir só até aqui com você. Aqui nós já temos conteúdo suficiente para esse vídeo. E você percebe que antes da suposta oração, ele faz ataques diretos a cristãos e ele levanta aqui simbologias que são muito perigosas para os dias de hoje. Ele começa fazendo um ataque aos irmãos em Cristo. E olha só que coisa engraçada, isso está na Bíblia. A palavra vai dizer, nós que aceitamos ao Senhor e hoje vivemos uma vida pela fé, nós temos a nossa família da fé. Então sim, nós temos irmãos em Cristo. E ele faz um ataque àqueles que preferem, em datas como essa, buscar ao Senhor, seja em um retiro, um acampamento, eventos dentro da igreja, ou até mesmo aqueles que, por uma direção de Deus, vão evangelizar. Mas o evangelho, evangelizar, levar o evangelho, é levar o arrependimento que a palavra em si carrega. Para que você, de fato, viva essa vida que nós pregamos e que nós desfrutamos dela, é uma verdadeira liberdade. Você precisa negar diariamente a si, você precisa negar diariamente ao pecado. Então veja que não tem problema nenhum nós nos afastarmos de ambientes onde vai predominar o pecado. E aqui não é uma recua do cristianismo, como eu falei, existem evangelismos específicos para situações como essa. Outro ponto que eu comentei que é muito perigoso são as simbologias aqui. Ele exclui a figura do diabo relacionada ao carnaval e atribui essa figura à necessidade de famílias, pessoas que passam fome. Sim, o diabo está lá também. E aqui a gente não precisa anular uma situação para atribuir outra ao diabo. E sem considerar que essa associação é carregada também com outro ataque. Um ataque relacionado a falsos profetas, falsos mestres. Pessoas que usurpam da fé dos outros, agem de má fé. E entenda que, infelizmente, nós estamos no mundo e nós vamos ver em todas as áreas pessoas desse tipo. Aqui eu não estou defendendo e dizendo que todos os pastores são perfeitos. Muito pelo contrário, eu estou aqui defendendo o que a palavra diz como verdade. E não importa a minha opinião, não importa o meu posicionamento político, o que importa é o que a Bíblia diz e como eu vou me posicionar a partir disso. Agora, gente, afirmar que o carnaval ele não é do diabo, aí sim é uma opinião totalmente contrária às escrituras. O carnaval por si só, ele carrega uma celebração à carne, ele carrega uma celebração à imoralidade sexual, à impureza sexual, ele carrega aqui a promiscuidade, ele carrega uma série de pecados do qual a Bíblia
nos instrui a fugirmos dessas coisas. Quem aqui não se lembra daquele icônico carnaval onde a figura do diabo foi totalmente exaltada e ali ele estava travando uma batalha com Jesus e fez a passarela inteira Jesus sofrendo e ele dominando e reinando sobre Jesus. Ah, Thiago, mas no final ali Jesus vence o diabo. Sim, mas a forma retratada no caminho inteiro é para deixar claro que eles estão dispostos a confrontar a nossa fé. Outro ponto pertinente a esse vídeo, que eu acabei não mostrando, mas ele ataca aos cristãos dizendo que nós somos intolerantes, dizendo que nós somos preconceituosos, atribuindo a nós crimes, porque nós estamos defendendo a nossa fé. Porque, segundo ele, nós não temos tolerância com outras religiões. Buscando a respeito desse vídeo, buscando entender o contexto, tentando encontrar ele completo, eu encontrei um também do ano passado, do qual esse mesmo pastor ele age da mesma forma, e ao final da oração, o porta-voz ali, que tem o cronograma e ele vai chamando as pessoas, ele chama logo em seguida, depois da oração, para que as pessoas comecem os batuques dedicados a 3 entidades de outra religião. Ou seja, essas influências espirituais, elas não estão no mesmo nível. Jesus não está no mesmo nível de influências demoníacas espirituais de outras religiões. E aqui não é a minha opinião. Aqui eu estou, de fato, trazendo a verdade de que não são todos os caminhos que levam a Deus. Se nós estamos falando a respeito de Jesus, nós estamos falando a respeito do Messias, do nosso Salvador, daquele que veio e revelou a Deus como nosso Pai. Lá em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus afirma ser o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por intermédio dele. Ou seja, eu colocar Jesus no mesmo patamar de outras entidades, de outros nomes, não é uma intolerância a essas religiões. São eles que tentam enfiar goela abaixo coisas que nós devemos abrir mão da nossa crença, coisas que nós não podemos mais nos defender, que aí eles revertem o jogo e diz que nós estamos sendo intolerantes, que nós estamos sendo preconceituosos. Da onde surge o verdadeiro preconceito? Da onde surge a verdadeira intolerância? Pregar o evangelho não traz nenhum tipo de crime envolvido. Apresentar a Jesus, trazer as boas novas a pessoas, não faz com que sejamos radicais a ponto de, se você não desejar viver essa verdade, eu vou te atacar e destruir a sua vida. Muito pelo contrário. Nós apresentamos aquilo que um dia foi apresentado a nós e salvou a nossa vida. Mudou o nosso rumo, mudou a nossa história. E essa simbologia que ele traz a respeito de que o diabo ele não está no carnaval, mas ele está ali nas pessoas que passam fome, nas pessoas que, ele tenta tirar o diabo de um problema e colocar ele em outro, mas sim, o diabo ele está envolvido na pobreza, o diabo ele está envolvido nas pessoas que passam necessidade, o diabo está envolvido em regiões onde a pobreza ali domina, sabe por quê? Porque o pecado também domina ali. Aonde o pecado dominar, o reflexo vai ser destruição, o reflexo vai ser imoralidade, tanto sexual quanto imoralidade de todos os outros tipos de ideias, onde a verdade não vai ser aceita diante das pessoas. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus, ela está disponível para levar o evangelho em todos os lugares, para que a vida das pessoas comece a mudar a partir do momento que elas aceitam a Jesus. Jesus vem, sim, para mudar a nossa realidade, mas o principal objetivo é alcançarmos a salvação, recebermos a salvação.
E a partir dessa nova realidade que agora eu tenho, esse novo Espírito, o Espírito de Deus agora habitando em mim, eu começo a me mover segundo a palavra de Deus. Então entenda, o ponto que nós estamos trazendo aqui são pontos completamente opostos ao que esse homem afirmou, a opinião que ele trouxe. E aí que entra o propósito desse canal. Eu tô aqui para te trazer argumentos para comentarmos a respeito da palavra, a respeito das escrituras, e a partir disso nós criarmos uma comunidade para estarmos fortalecidos contra situações como essa que vão acontecer ao longo desse ano. Eu não tô aqui para te convencer baseado nas minhas opiniões ou baseado nos meus achismos. Eu estou aqui para te convencer a partir das escrituras. Outro ponto interessante nessa minha pesquisa desse vídeo é que esse homem, ele dá uma entrevista e ele diz que ele prega, que ele fala para uma minoria. E que a grande maioria, a massa evangélica, a grande maioria ataca ele. Ou seja, ele traz como um ataque aquilo que nós estamos nos defendendo. Jesus, quando ele ressuscita e vai aos céus, ele nos deixa o Espírito da verdade, ele nos deixa o Espírito Santo. Agora, de todas essas pessoas que buscam ao Senhor diariamente, de todas essas pessoas que buscam a verdade diariamente, que buscam cumprir as escrituras, que buscam seguir os ensinamentos de Jesus, que buscam renunciar à própria carne, que buscam fugir do pecado, que buscam fugir de toda a aparência do mal, essas pessoas que diariamente renunciam à carne, renunciam às próprias vontades e que entregam a sua vida diariamente ao Senhor para viver os planos e os propósitos dele, aí sim, essas pessoas estão erradas. É o que esse homem carrega como opinião, como ataque e como afronta a todo o evangelho. Aí sim, são essas pessoas que estão certas. Não faz sentido. E o ponto aqui é justamente trazer para você um fundamento bíblico para que a verdade do Espírito te convença. Você que já é cristão, você tem um completo entendimento de tudo isso que eu estou falando. Agora, você que não é, eu te faço um convite. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Decida viver hoje debaixo do Espírito da verdade e receber essa nova realidade de vida. Uma vida que vem com salvação, uma vida que vem com paz de Deus. Uma vida que te livra de qualquer sofisma, que te livra de qualquer engano do sistema, que as pessoas cada vez mais têm tentado nos corromper e têm tentado destruir o evangelho. Sabe que quando você estuda a história e você pega períodos de guerras, né? Existiam duas formas de você fazer um ataque. Ou você atacava de fato com muita força de fora para dentro, a fim de conquistar o inimigo, o território inimigo, ou você entrava de uma forma sutil, entrava de uma forma pacífica, sem ser percebido, e num momento de distração atacava de dentro para fora. E essa segunda realidade é a que mais possui êxito de acordo com a história, ou seja, o diabo, por vezes, ele vai sim tentar te atacar de forma clara, de forma objetiva, e que você está sofrendo um ataque. Mas muitas das vezes, ele vai tentar entrar somente com opiniões como a desse homem, distorcendo o que a palavra diz de forma sutil. E se você não estiver atento, se você não estiver em comunhão com a palavra, se você não conhecer as escrituras, se você não dedicar tempo da sua vida, gastar tempo da sua vida lendo e meditando sobre aquilo que está escrito, você é um alvo muito fácil do diabo roubar essas verdades dentro de você. Eu sei que é duro de ouvir, mas aqui eu reforço meu compromisso. Esse canal, ele começou com esse propósito. Ele surge a partir desse propósito, de criarmos uma comunidade baseada na verdade do evangelho. Sabe que, para mim, não existe nada mais precioso do que guardar as escrituras e decidir viver uma vida para o Senhor
me livrando de todo tipo de opinião do mundo, me livrando de todo tipo de acusação do mundo, a fim de ser aprovado pelo Senhor. Então, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa um comentário, eu quero saber a sua opinião. Se faz sentido para você, compartilhe esse vídeo para que ele chegue em mais pessoas, compartilhe em grupos de WhatsApp. Se você deseja continuar comigo nessa empreitada, se inscreva no canal, deixa seu like para eu saber que esse conteúdo está fazendo sentido para você. E eu te faço um convite para juntos criarmos uma comunidade onde a palavra de Deus vai ser pregada, vai ser defendida e, o mais importante, vai ser vivida. Então é isso, até o próximo vídeo e muito obrigado pela sua atenção.